A fé é uma instância humana que não depende de comprovação material. Muitos defendem que ela é uma questão de convicção, muito mais do que algo que se possa sentir ou medir, seja pelas emoções ou pela razão. No entanto, muitos cientistas, como arqueólogos, historiadores e teólogos, isto é, religiosos ou estudiosos da religião, acreditam que as evidências e os registros históricos podem contribuir para a melhor compreensão dos mistérios divinos descritos nas Sagradas Escrituras, além de permitir que a palavra de Deus alcance cada vez mais pessoas, promovendo a conversão daqueles que não conheciam ou não acreditavam em sua existência. É justamente isso que faremos em nosso vídeo de hoje. Vamos conhecer algumas descobertas recentes e entender como elas lançam uma nova luz nas informações contidas na Bíblia. Estes achados elucidam as verdades contidas nos textos sagrados e contrapõem aqueles que a criticam, construindo uma ponte entre a Bíblia e a história, a fé e a ciência, Deus e a humanidade. Fique conosco e não esqueça de sugerir os temas que você gostaria de ver por aqui nos comentários. Combinado? Vamos lá. Nossa primeira evidência está no Egito. Um agricultor que mora no nordeste do país estava preparando a terra para o plantio quando descobriu uma laje de arenito esculpida que tem cerca de 2.600 anos. A peça possui 41 centímetros de largura e quase 1 metro de comprimento e está repleta de hieróglifos que parecem ser registros de uma campanha militar conduzida pelo faraó naquela época. O mais inusitado é que a estela, como são chamadas essas placas, é proveniente do período baixo do Antigo Egito, no final da 26ª dinastia, um momento histórico que não deixou tantos vestígios quanto nós gostaríamos. Mas ela foi esculpida durante o reinado do faraó Apris, um governante que pode não ser muito famoso, mas tem um papel histórico fundamental nos escritos bíblicos. Ele aparece de forma clara no livro de Jeremias, capítulo 44, versículo 30, sob o nome de Ofra. O faraó tentou auxiliar as tropas do rei Zedequias a resistir à invasão babilônica, mas nem os esforços somados foram suficientes para conter os avanços das tropas do conquistador Nabucodonosor II. Essa narrativa está descrita nos seguintes livros: segundo livro dos Reis, 24:20, segundo livro das Crônicas, 36:13, Jeremias, 52:3, Ezequiel, 17:15, mas nós vamos resumi-la aqui para você. Zedequias, ou Sedecias, como também é chamado, ascendeu ao trono de Judá em um período de grande estabilidade política. O reino de Judá era pequeno em comparação com os impérios vizinhos, como o Egito e a Babilônia, e estava estrategicamente localizado em uma encruzilhada entre essas potências. Quando Nabucodonosor II, rei da Babilônia, iniciou sua campanha para expandir seu império, Jerusalém estava sob a suzerania babilônica. No entanto, Zedequias, temendo a crescente influência dos babilônios na região, buscava alternativas para preservar a independência de Judá. Foi nesse contexto que ele recebeu o apoio do Egito. O faraó Apris, que reinava o país na época, era visto como uma figura poderosa no cenário político do Oriente Médio. Zedequias esperava que uma aliança com o Egito pudesse fornecer a Judá a proteção necessária contra as investidas babilônicas. No entanto, essa aliança acabou por ser insuficiente para enfrentar a força militar dos babilônios. Assim, o reino de Judá acabou caindo
nas mãos dos babilônios, resultando na destruição do templo e na deportação de muitos para a Babilônia. O faraó também conseguiu abrigar muitos refugiados sob o seu domínio. Durante o cerco, Zedequias tentou fugir da cidade, mas foi capturado antes que pudesse escapar. O destino de Zedequias foi cruel. Ele foi levado perante Nabucodonosor, testemunhou a execução dos seus filhos e, como último ato de crueldade, seus olhos foram cegados e ele foi levado para a Babilônia, onde passou o resto dos seus dias na prisão. Como dissemos anteriormente, o governo do faraó Apris ocorreu em um período tardio do Baixo Egito, cerca de 2000 anos após a construção das pirâmides de Gizé e mais de 200 anos antes da chegada de Alexandre o Grande na região. Talvez por isso não existam tantas evidências do seu reinado e até então a maior parte das informações sobre o rei foram retiradas dos escritos de Heródoto, da Torá, livro sagrado dos judeus, e da Bíblia. Bom, é justamente por isso que a descoberta da Estela é tão importante. Ela não só produz mais conhecimento e fornece mais informações sobre aquele período, como também atesta as verdades históricas contidas nos textos sagrados. Como eu disse, já se sabe que os hieróglifos contidos na laje são registros de uma campanha militar, mas ainda não ficou claro se realmente se trata do envio das tropas para o reino de Judá, como descrito na Bíblia. Existem indícios baseados nos textos de Heródoto de que, nesta mesma época, o Egito passou por um período conturbado que foi seguido de uma guerra civil. Um general chamado Amasis teria sido declarado faraó e Apris não teria conseguido se defender. Mas, de todo modo, se tratando da batalha em Judá ou da guerra civil, o fato é que a evidência está alinhada com os registros históricos e com os escritos bíblicos, o que mostra que eles não são coisas separadas, como algumas pessoas acreditam. Bom, nossa próxima evidência fala sobre o reinado de Davi e Salomão. Este é um dos períodos mais proeminentes e emblemáticos da história de Israel, narrado tanto na Bíblia hebraica quanto no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Suas histórias são repletas de eventos notáveis, conquistas militares, sabedoria e prosperidade, que moldaram profundamente o destino daquele povo. Davi, um pastor de ovelhas que se tornou o mais célebre rei de Israel, é conhecido por sua coragem, fé e habilidade como líder militar. Ele unificou as tribos de Israel, estabelecendo Jerusalém como a capital do reino, e expandiu suas fronteiras por meio de campanhas militares bem-sucedidas. Davi também é lembrado por sua poesia, como os Salmos, e por sua relação íntima com Deus, sendo descrito como um homem segundo o coração de Deus. No entanto, seu reinado foi repleto de desafios. Ele enfrentou a oposição interna de seus próprios filhos e teve de lidar com conflitos políticos e militares com povos vizinhos, como os filisteus. Contudo, seu legado como um líder justo e piedoso prevaleceu e se tornou uma inspiração para as gerações futuras. Após a morte de Davi, seu filho Salomão ascendeu ao trono. Salomão é amplamente reconhecido por sua sabedoria e inteligência. Durante seu reinado, ele construiu o Templo de Jerusalém, um magnífico edifício que se tornou o centro espiritual e religioso do povo de Israel. Além de suas habilidades como líder e juiz, Salomão também é conhecido por sua riqueza e prestígio. Sob seu comando, Israel experimentou um período de grande prosperidade e estabilidade,
estabelecendo relações comerciais com outras nações e desfrutando de paz e segurança. No entanto, assim como seu pai e todos os outros reis, Salomão enfrentou muitos desafios. A crescente carga de impostos e o trabalho forçado imposto às tribos de Israel causaram descontentamento entre o povo. Além disso, a luxúria por mulheres estrangeiras levou à introdução da idolatria em Israel, o que desagradou a Deus. Tudo isso, é claro, é descrito nos textos sagrados, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Mas apesar de muitos feitos destes reis também serem descritos em textos antigos do Egito e da Assíria, alguns céticos ainda duvidam da existência desses grandes governantes e dizem que, se eles forem reais, provavelmente eram pequenos administradores locais e que suas façanhas não passam de um mito religioso. Essa é uma opinião, e todas merecem ser respeitadas, claro, mas contra fatos não há argumentos. Um estudo recém-publicado em uma revista científica promete revolucionar o que sabemos até então sobre esses importantes líderes, ou pelo menos afirmar aquilo que já havia sido dito pelos textos bíblicos. Em 1 Reis 9, 15 e 16 está escrito: é o seguinte o relatório sobre os trabalhos forçados que o rei Salomão usou para construir o templo de Javé, seu palácio, o aterro, a muralha de Jerusalém, Hazor, Megido, Gezer. O faraó, rei do Egito, tinha feito uma expedição e se apossara de Gezer, incendiando-a e massacrando os cananeus que aí habitavam. Depois deu Gezer como dote para sua filha, esposa de Salomão, o qual a reconstruiu. Gezer tem uma estrutura formada pelo acúmulo de camadas de habitação humana ao longo dos milênios. É provável que sua origem remonta pelo menos à Idade Média do Bronze, há mais de 3.600 anos, quando era uma importante cidade cananeia. Existem evidências, como textos egípcios antigos, que afirmam que a cidade teria sido devastada por um faraó, provavelmente Merneptah, no final da Idade do Bronze. Isso é confirmado pelo texto bíblico e reafirmado pelas datações de radiocarbono feitas pelas equipes de pesquisa, que confirmaram que existem vestígios deste evento entre as camadas do sítio arqueológico. Mas o mais impressionante vem a seguir. Na década de 1960, o arqueólogo Yigael Yadin descobriu alguns portões que foram estruturados com 6 camadas, 3 de cada lado. Elas estavam justamente em Megido, Hazor e Gezer, como descrito no livro de Reis. Como tudo indicava que essas estruturas padronizadas seriam a marca registrada de um Estado forte e centralizado, Yadin interpretou que se tratava de uma evidência do reinado de Davi e Salomão. Contudo, algumas análises de radiocarbono realizadas na década de 1990 apontaram que cerâmicas encontradas nestes sítios, principalmente em Megido e Hazor, na verdade, seriam provenientes do século IX a.C., um século depois da época em que Davi e Salomão teriam vivido, o que mais uma vez contribuiu para o descrédito na existência dos grandes líderes. Mas as novas datas de radiocarbono produzidas pela pesquisa, que foi publicada recentemente, pode desafiar tudo isso. As amostras coletadas na cidade de Gezer afirmam que ela realmente foi construída ou reconstruída na primeira metade do século X a.C.,
potencialmente se encaixando na afirmação bíblica de que Salomão teria reerguido aquele lugar. A datação por carbono precisa ser feita através de materiais orgânicos, como vestígios animais e vegetais, e correm o risco de produzir resultados a partir de amostras contaminadas, pois algum material pode ter sido depositado no local anos antes ou depois da real construção do sítio. Aliado a isso, Gezer e as outras cidades possuem diversas camadas que foram erguidas ao longo dos anos, como mencionamos anteriormente, o que dificulta ainda mais a precisão dos dados obtidos. Mas as técnicas modernas são mais precisas e promissoras e levam todas essas dificuldades em consideração para fazer uma análise mais precisa. Tudo isso tem animado a comunidade cristã, apontando que as novas descobertas, de fato, atestam a existência desses grandes reis que foram fundamentais para os eventos bíblicos e para a verdade da fé. Bom, agora uma evidência do Novo Testamento. A descoberta de um mosaico com mais de 1.500 anos trouxe à luz uma importante peça do quebra-cabeça histórico da região da Galileia, no norte de Israel. Esse achado arqueológico, datado do período bizantino, está ligado a duas descobertas igualmente significativas: a identificação da antiga cidade bíblica de Betsaida e a revelação da localização da Basílica da Igreja dos Apóstolos. Betsaida, frequentemente mencionada no Novo Testamento como local de nascimento de vários apóstolos, incluindo Pedro, André e Filipe, era uma cidade-chave na região da Galileia. No entanto, sua localização exata é objeto de debate entre os estudiosos bíblicos e arqueólogos há bastante tempo. A descoberta do mosaico, ocorrida durante escavações na margem norte do Mar da Galileia, ofereceu uma peça crucial do quebra-cabeça. O mosaico contém inscrições gregas que mencionam a Santa Igreja dos Apóstolos, fornecendo uma pista valiosa sobre a presença de uma igreja cristã na área. Além disso, a inscrição refere-se a Filipe, possivelmente uma referência ao apóstolo Filipe, cujo nome está associado a Betsaida no Novo Testamento. Essa descoberta levou os arqueólogos a concentrarem seus esforços na busca pela antiga cidade de Betsaida, que há muito se acreditava estar perdida. Utilizando o mosaico como guia, as escavações revelaram os restos de uma antiga cidade, incluindo edifícios residenciais, ruas pavimentadas e outros artefatos que datam do período bizantino. Além disso, as escavações revelaram os restos de uma grande basílica de estilo bizantino, que se acredita ser a Santa Igreja dos Apóstolos, mencionada no mosaico. Esta descoberta é especialmente significativa, pois confirma a presença de uma comunidade cristã na região durante os primeiros séculos do cristianismo. A basílica apresenta características arquitetônicas típicas das igrejas da época, incluindo uma planta cruciforme, uma nave central e áreas de adoração, separadas para homens e mulheres. Pinturas, murais e inscrições foram encontradas dentro da basílica, adicionando mais contexto histórico e religioso ao local. Apesar de ainda não ser possível afirmar a veracidade destes achados, a descoberta de uma nova camada arqueológica neste sítio, realizada no final do ano de 2023, faz com que essa constatação esteja ainda mais próxima. Acontece que, assim como no caso anterior, várias dessas estruturas têm muitas camadas que foram erguidas e reconstruídas ao longo dos anos. Até então, a maioria dos vestígios encontrados datava dos séculos 2 e 3 depois de Cristo, um pouco depois do tempo em que Jesus
esteve entre nós. Contudo, nessa última divulgação, foi encontrado um pedaço de muro no subsolo de outra construção. E este, sim, é do primeiro século, do momento em que Cristo esteve com seus apóstolos, possivelmente pregando a palavra naquela região. O achado não está diretamente ligado à possível igreja dos apóstolos, mas está próximo a ela, o que indica que talvez tenhamos encontrado a cidade de Betsaida. Se isso realmente se confirmar, podemos esperar muitas outras evidências importantes que irão produzir ainda mais conhecimento sobre esse período. Além de lançar luz sobre o mundo bíblico e as atividades dos primeiros seguidores de Jesus Cristo, essa descoberta também oferece uma grande oportunidade para os estudiosos explorarem mais a fundo os laços entre o passado e o presente da região. Afinal, preservar os vestígios da Terra Santa nunca foi tão necessário como agora. É isso. Eu vou ficando por aqui, mas vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.